É com grande prazer que o canal Contos e Histórias da Madrugada anuncia o lançamento do livro Uma Jornada ao Fantástico Mundo do Terror. Lucian contra o abuso infantil, parte final. A Alcateia ataca a Rede Internacional de Exploração Infantil. Após receber a informação de que os dados sobre a Rede Internacional de Exploração Infantil foram acessados, Lucian pede para Caleb falar com os investigadores que estão ouvindo o idoso suspeito de fazer parte da rede e de ter comprado em leilão virtual o menino Gabriel. O detetive lobisomem chama um dos policiais e diz: "Recebemos a notícia de que os peritos entraram no notebook do outro suspeito preso e estão obtendo várias informações. Eu tenho certeza de que o nome desse velho nojento vai aparecer. Você pode ligar para os peritos para confirmar o que estou lhe dizendo. Agora, se eu fosse você, aproveitava essa informação para pressionar esse pervertido." O investigador ouve atentamente as palavras de Caleb e retorna para a sala onde o idoso está depondo, acompanhado pelo advogado. Na sala, o policial conversa com o escrivão que está colhendo o depoimento do homem. O escrivão, por sua vez, vai falar com o delegado que estava em outra sala. Logo, a autoridade policial chega e diz para o homem e o advogado: "Os peritos conseguiram acessar as informações do notebook do outro suspeito. Em breve teremos todas as informações a respeito da rede de exploração da qual seu cliente diz não saber nada. Se eu fosse ele, começava a falar agora. Quando tivermos as provas nas mãos, o que ele disser depois não fará muita diferença", falou o delegado. O advogado pensou por um momento e respondeu: "Eu gostaria de falar a sós com meu cliente por um momento, por favor." Os policiais então saíram da sala. Pouco tempo depois, o advogado saiu e pediu para todos entrarem. Caleb e Lucian ficaram do lado de fora. Graças à audição do lobo, eles podiam ouvir perfeitamente a conversa no interior da sala. Pressionado pelas autoridades, o idoso detido conta tudo o que sabe com a garantia de que terá uma pena menor que os outros membros da rede internacional. Lucian e Caleb ficam impressionados com o que ouvem. O esquema é bem maior do que eles supunham, envolvendo pessoas de Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e intermediários na Holanda, até chegar na cúpula da organização. Uma quadrilha de mafiosos albaneses, especializada em tráfico de pessoas e drogas, entre outras atividades criminosas. Os olhos de Lucian brilham de ódio ao ouvir a história. Caleb, por sua vez, está quase se transformando em lobo ali mesmo. "Nunca pensei que o ser humano fosse capaz de tanta maldade", diz Lucian com tristeza. "Eu vou arrancar as bolas de cada um desses bastardos. Depois que fizer isso, rasgo a garganta deles. Desgraçados, filhos de uma..." A porta se abre repentinamente, fazendo o detetive lobisomem parar de falar. O idoso e seu advogado deixam a sala escoltados por um policial. Logo depois, sai o delegado. "O que os senhores estão fazendo aqui? Espero que não tenham tentado ouvir a conversa atrás da porta. Agradeço a colaboração dos senhores, mas agora este é um assunto de polícia. Voltem para suas casas", disse o delegado ao encontrar Lucian e Caleb no corredor. "Na verdade, a gente estava esperando para falar com o senhor, delegado. Eu queria saber se o suspeito contou alguma coisa útil", diz Lucian. "Ele contou muita coisa, sim, mas não posso entrar em detalhes", respondeu o delegado. Nesse momento, o detetive Douglas Phillips aparece e diz: "Mas talvez possa dizer para mim. Eu faço parte de uma força-tarefa internacional de combate ao crime. Tenho certeza que podemos trabalhar juntos nesse caso. Pelos dados que já acessamos no notebook, essa investigação vai ultrapassar fronteiras. Eu estou aqui para colaborar. Agradeço a oferta, mas ainda é cedo para dizer se vamos precisar de ajuda. Se houver necessidade de uma investigação internacional, isso deve ser tratado pelos canais competentes. Agora, se me derem licença, tenho trabalho a fazer", respondeu a autoridade policial, demonstrando uma má vontade quase palpável. "Não vai ser esse panaca que vai me impedir de caçar esses pervertidos", comentou Caleb. "Vamos improvisar. Vocês usem seus contatos para acompanhar a investigação no exterior. Eu vou falar com Samuel e ver se ele salvou os dados sobre as ações dos marginais, aqui em BH. Eu faço questão de caçar esses desgraçados", disse Lucian. "Não pense que você vai se divertir sozinho, eu quero ir junto. Aliás, se for preciso, vou caçar esses monstros até no inferno", disse Caleb. "Nunca vi nosso amigo tão furioso assim, você já? Será que devemos nos preocupar com ele?", perguntou Phillips para Lucian. "Eu também estou furioso com essa situação, e acredito que você também está. A diferença é que Caleb é um soldado, ele é motivado por ação, e tem muita coragem e senso forte de justiça. Mas não se preocupe, ele não perderá o controle, mas certamente vai caçar essa quadrilha onde quer que haja integrantes." "E coitado de quem cruzar o caminho dele", respondeu Lucian.
Você tem razão. Este caso me deixa furioso também. Coitado de quem cruzar o nosso caminho, afirmou Phillips. A caçada começa. Lucien pega Samuel e volta para a pequena cidade no interior de Minas. No caminho, o lobisomem albino já vai elaborando um plano para acabar com a rede de pedofilia. De posse das informações fornecidas por Samuel, Lucien quer atacar a quadrilha e entregar seus membros à polícia. Lucien sabe que vai precisar de ajuda, por isso ele vai conversar com Hugo e Pietro, os lobisomens que vieram com Caleb. Enquanto isso, o detetive lobisomem e o policial Phillips ficam em Belo Horizonte para acompanhar o desenrolar da investigação. Graças a seus contatos, Caleb consegue a informação de que um mandado de busca e apreensão está para ser expedido para um endereço em um bairro nobre de Belo Horizonte. E outros mandados devem ser elaborados para endereços de São Paulo e Rio. O detetive lobisomem passa a informação para Lucien. O lobo albino decide agir imediatamente. Ele mesmo quer fazer as prisões e entregar os criminosos para as autoridades. No começo da noite, ele, Hugo e Pietro seguem para Belo Horizonte. Pouco tempo depois, eles chegam a um bairro nobre da capital mineira. Depois de uma volta pelo bairro, eles localizam o endereço. É uma bela mansão com carros importados na garagem e segurança particular. O trio de lobisomens passa em frente à casa e segue direto, estacionando em uma rua paralela. Lucien está descendo do carro quando ouve uma voz familiar. Você não estava pensando em se divertir sem mim, não é mesmo? O lobo branco não consegue conter o riso. Eu sabia que você viria. Tenta não matar ninguém e, se possível, também não arranque as bolas de ninguém. Estamos combinados, Caleb? Respondeu Lucien. Pietro e Hugo, vocês cuidam dos seguranças. Sejam rápidos e silenciosos. Eu e Caleb vamos ver se conseguimos entrar pelos fundos. Todos prontos? Então vamos lá. Sangue de lobo para sempre, diz Lucien, iniciando a operação. Os dois soldados se transformam em lobo e saem correndo pela rua. De longe parece dois cães brincando um com o outro. Caleb e Lucien dão a volta no quarteirão. Eles ainda estão na forma humana. Dois seguranças, vestindo terno preto, estão à frente da residência, conversando. Um terceiro homem está em sua guarita, um pouco mais para dentro do terreno. Ele é o responsável por liberar a entrada na mansão. De onde saíram aqueles dois cachorros? Perguntam dos homens, ao ver os dois cães subindo a rua, correndo e brincando. Devem ter escapado de alguma casa. Parecem dois pastores alemães, comentou o outro segurança. Quando os cães estão mais perto, o primeiro segurança fica impressionado. São os maiores pastores que eu já vi. Quase imediatamente, Pietro se aproxima e pula sobre o homem que nem tem tempo de reagir. O outro segurança tenta ajudar, mas Hugo pula em cima dele, derrubando-o também. Nesse momento, Pietro fica em pé como um homem e levanta um dos seguranças com apenas uma das mãos, jogando-o contra o portão. O segurança dentro da guarita assiste a tudo paralisado, mas seu treinamento o impele a reagir e ele sai com a arma na mão, atirando na direção daquele lobo gigante que anda como um homem. Mas o animal é muito rápido e consegue se livrar dos tiros e pula sobre o segurança, que desmaia com o impacto. O outro segurança, dominado por Hugo, está consciente, mas apavorado. Meu Deus, são lobisomens, diz o homem, que tenta se livrar do monstro, mas o lobisomem o joga longe, fazendo com que desmaie. Hugo e Pietro levam os homens desacordados para o interior da propriedade. Eles foram rápidos e silenciosos, mas o segurança da guarita acionou o alarme e outros seguranças chegaram para ver o que estava acontecendo. Eles também são rapidamente dominados pelos lobisomens. Enquanto isso, Lucien e Caleb entram pelos fundos da propriedade sem dificuldade, mas as câmeras de segurança flagram os dois homens. Dentro da casa, 4 jovens hackers percebem a chegada de Lucien e Caleb e começam a destruir provas. Lucien age rapidamente e corta a energia e a internet da residência. Sem acesso à rede, os bandidos não podem apagar os dados armazenados na Deep Web, mas eles tentam apagar os HDs de seus computadores. Lucien e Caleb chegam bem a tempo de impedir. Com um grande salto, Caleb pula sobre 2 hackers. Ele os mantém no chão apenas com o peso de seu corpo. Os outros 2 tentam fugir, mas Lucien os detém facilmente. Parem o que estão fazendo agora. Soltem seus notebooks e não se mexam, ordena Lucien. Quem são vocês? São da polícia? Vocês têm um mandado? Pergunta um dos garotos. Lucien o ergue pelo pescoço. Seus olhos brilham com um azul intenso. Eu tenho cara de policial para você, diz o lobo albino, soltando um leve rosnado. O rapaz grita apavorado. Lucien o põe sentado em uma cadeira e ordena: não se mexa, ou eu arranco o seu braço.
Nesse momento, um homem falando um idioma estranho aparece gritando: "Meu albanês está meio enferrujado, mas esse sujeito aí quer saber o que está havendo e quer que a gente saia imediatamente. Ou ele chama a polícia", diz Caleb após amarrar os 2 hackers que havia dominado. "Fala pra ele que não precisa chamar a polícia, pois ela já está vindo", respondeu Lucian. Assim que Caleb traduziu, a expressão do homem mudou. De repente ele sacou uma pistola e começou a atirar. Mas ele não é páreo para a velocidade do lobo. Caleb está mais perto e chuta a arma da mão do homem. Em seguida, ele agarra o braço do bandido com tanta força que Lucian escuta o barulho de ossos quebrando. Os olhos de Caleb brilham intensamente quando ele fala algo em albanês e o homem responde gaguejando: "Este homem é o chefe da operação da quadrilha no Brasil. Eu falei para ele nos contar tudo o que sabe ou vou arrancar as partes do seu corpo, começando com o seu braço. E só vou parar quando ele falar tudo. E ele sabe que eu estou falando sério", diz Caleb, apertando ainda mais o braço do homem que grita de dor. "Ótimo, eu quero saber tudo mesmo. Isso vale para vocês também, seus idiotas. É melhor contarem tudo o que sabem ou faremos picadinho de vocês", disse Lucian soltando um grande rosnado. Logo todos os bandidos começam a falar. Pouco tempo depois, Lucian liga para o policial Phillips e conta tudo o que aconteceu. "Eu e Caleb vamos esperar você chegar com a polícia. Tem muita coisa aqui para vocês verem", disse Lucian. Quando a polícia chega, Caleb e Phillips usam seus contatos para as devidas explicações. As autoridades temem que a ação de Lucian atrapalhe as investigações, pois a defesa dos bandidos pode alegar busca ilegal. O que a polícia não sabe é que Lucian e Caleb deixaram bem claro que era melhor para os bandidos irem para a cadeia do que serem caçados por lobisomens. Diante dessa alternativa, todos os presos confessaram os crimes. Os peritos recuperaram muitos dados. Agora, era só uma questão de tempo até as conexões da quadrilha no Brasil serem descobertas e presas. No dia seguinte, Caleb e Phillips embarcaram para a Europa para participar de uma operação simultânea em vários países. Eles iriam para o leste europeu, onde caçariam os integrantes da quadrilha. Mas esta é uma outra história que um dia Caleb poderá contar. Nota importante: somente no primeiro quadrimestre de 2023, 17.500 crianças ou jovens foram vítimas de violência sexual. Além das marcas físicas, há também o trauma psíquico. As denúncias foram feitas através do Disque 100, Diga Não à Violência e ao Abuso de Crianças e Jovens. A escuridão se aproxima, o vento uiva e os suspiros de sombras assombram as noites insones. É com grande prazer que o canal Contos e Histórias da Madrugada anuncia o lançamento do livro Contos e Histórias da Madrugada, uma jornada ao fantástico mundo do terror.